para que a gente possa adorar a Deus. Então, veja, nós precisamos perdoar as pessoas porque o nosso relacionamento ele se dá com pessoas. E as pessoas erram. Às vezes a gente pensa que o povo escolhido de Deus é um povo que não peca, que não erra. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente já está fadado a ter problemas. As pessoas erram, né? Vamos falar assim, por exemplo, como igreja, né? Às vezes a gente chega numa determinada igreja, um determinado grupo, né? Às vezes é um louvor bonito, uma palavra, né, abençoada. E às vezes a gente pensa que ali, naquele relacionamento, ou quando for me relacionar com essas pessoas, que eu não vou ter dificuldades. Nós teremos, porque nós somos seres humanos e nós vamos errar. Então, às vezes eu vou errar com você, você vai errar comigo. E isso é previsível. Isso é previsível. Então, como manter a unidade e o amor? Como manter a unidade e o crescimento para a honra e glória do Senhor Jesus? Nós precisamos nos perdoar, é um fator crítico, né? Nós precisamos perdoar uns aos outros. Por quê? Porque é fato, nós vamos errar, né? Nós vamos ter dificuldades, e se a gente não se perdoar, a gente vai encher a nossa vida de amargura e nós não vamos crescer para a honra e glória de Deus. Nenhuma igreja, nenhum povo, nenhum grupo que se junta em nome de Deus vai ser suficientemente forte se ele não tiver no seu coração um coração que tenha capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de pedir perdão, de reconhecer o seu erro quando errar, de pedir perdão e também de perdoar. Nós temos dificuldades em pedir perdão porque a gente acha sempre que nós estamos certos, e também temos dificuldade em perdoar. E quando nós temos dificuldade em perdoar, nós estamos nos colocando acima de Deus, porque Deus nos perdoa. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Jesus mesmo falou: perdoe seu irmão 70 vezes 7. E aqui, além de dizer o que fazer, ele assim, olha, perdoe. Ele vai dizer como perdoar. Então nós sabemos que nós precisamos perdoar porque todo mundo erra, inclusive nós. Mas ele vai dizer a profundidade desse perdão. Não é aquele perdão, perdoei, beleza. Perdoei, mas não esqueci. Aí... Não, é o perdão como Deus nos perdoou. É o perdão total, pleno. E interessante é que quando a gente avalia, né, a palavra de Deus, quando vê a palavra, medita na palavra de Deus, o perdão de Deus não eu até falei aqui, não, eu perdoo, mas não esqueço, como sendo algo negativo. Porque realmente a gente não esquece, não é que a gente tem uma amnésia, né? Mas então como é que a palavra de Deus diz, né, que Deus, né, lança para o esquecimento os nossos pecados? Como é que funciona isso? Deus tem amnésia então? Não, ele não tem amnésia, né? Mas a questão é que ele não leva mais em consideração aquele pecado que ele perdoou. Quando Deus perdoa, ele perdoa assim. E ele quer isso dos seus filhos, quer isso do seu povo, dos seus servos. Nós precisamos ter um coração perdoador para que a gente possa ter um relacionamento abençoado com as pessoas. A gente tem que saber pedir perdão e de perdoar, para que a gente possa ter um relacionamento abençoado e dessa forma adorar a Deus plenamente. Além disso, versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o que junta todos esses atributos, essas coisas que nós tratamos aqui. Eu preciso olhar para o outro, viver com o outro, me relacionar com o outro, tendo um coração cheio de amor, que é uma decisão que eu tomo em minha vida. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão de amar, de abençoar e de ser uma bênção na vida do outro. Isso é o amor. E ele precisa estar presente em todas essas questões de compaixão, de humildade, de bondade. E mais uma vez, o exemplo de amor e de se doar por amor é o exemplo do Senhor Jesus.
é o do nosso capitão, do nosso Senhor. Tem dúvida? Você tem dúvida sobre o amor de Deus? Olhe para Jesus, para a sua morte e a sua ressurreição, a sua morte na cruz do Calvário em nosso favor. Então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, precisa ser cheio de amor, um coração cheio de amor. E por último, aí vai estar lá no versículo 15, né? No final do versículo 15. E sejam agradecidos. Então, o povo de Deus, ele precisa ser um povo agradecido. Às vezes nós, como os leprosos, Jesus viveu isso, curou 10 e apenas voltou 1. Ali, nisso que aconteceu com Jesus, existe vamos dizer assim, a forma de se chegar a Jesus, em buscar a cura, a adoração, em estar buscando a Jesus, em receber a bênção, mas faltou gratidão. Então, às vezes, isso acontece conosco. Nós buscamos adorar a Deus, dizemos que Deus é bom, buscamos uma bênção porque declaramos e confiamos que Ele tem todo o poder, mas na nossa vida às vezes falta o agradecimento. E o agradecimento, ele passa por uma questão de palavra, de agradecer realmente, Senhor, muito obrigado. E também passa pela situação da vida, de entregar a vida para que Deus a use. Isso é uma forma de agradecer, É entregar o corpo, a sua vida. Quando falo corpo, é a própria vida, é integralmente a própria vida, como um sacrifício santo e agradável a Deus. Nós precisamos ser um povo agradecido, com o coração, os lábios e a mente cheios de gratidão a Deus. Então, esses foram os pontos que nós precisamos ter em nossas vidas, nos revestir, abandonar outras práticas, mas como a vida cristã não é simplesmente abandonar, não é somente o negativo de dizer, isso aqui eu abandonei, mas também existe a questão positiva, aquilo que precisa fazer parte da minha vida positivamente, eu preciso viver dessa forma para agradar a Deus, com base não nos meus esforços, mas com base naquilo que Deus fez na minha vida e da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A gente não consegue fazer isso com a força do nosso braço, com a força da nossa boa vontade, não. É a ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar a Deus que trabalhe em nosso coração. E o que é que nós temos à nossa disposição? O que temos para viver assim? Então nós temos, veja o versículo 15. Nós temos a paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja a luz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então nós temos a paz de Cristo, que é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz do coração, uma paz interna que Cristo nos dá, que Ele promete ao seu povo. E também é uma paz com Deus. É paz com Deus, é uma paz externa, é uma paz com Deus, é uma paz com as pessoas. Então, nós temos o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos coloca debaixo de sua paz. E é uma paz que excede todo entendimento, que não está vinculada às circunstâncias. A nossa paz é o Senhor Jesus. E essa paz faz com que a gente possa ter uma vida de gratidão e uma vida que glorifica a Deus. Além disso, o que nós temos? Veja o versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros em toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nós temos o quê? Para vivermos uma vida para a glória de Deus, nós temos à nossa disposição a palavra de Cristo. A palavra de Deus.
Então veja o que ele vai dizer em relação à palavra. Habite ricamente em vocês a palavra. Então, como deve ser o meu relacionamento com a palavra? O que é habitar ricamente? Habitar ricamente significa que eu preciso conhecer a palavra de Deus. É triste, às vezes, a gente ver que o povo de Deus é ignorante em relação à palavra de Deus, em não buscar a Deus em sua palavra. Acredito, eu creio, naquele que muitos de nós já conhecem. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. E quando eu abro a Bíblia, eu creio que Deus está falando conosco. E às vezes a gente esquece disso. A gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente não conhece a palavra de Deus, né? De meditar, de buscar, de compreender, de ver que nós precisamos, a nossa vida precisa se conformar à palavra de Deus, a Cristo. E de onde nós vamos buscar? Onde estão as promessas maravilhosas de Deus? Onde nós vamos conhecer a Cristo? Além da questão pessoal, nós temos a palavra de Deus, que é realmente Deus falando conosco. Então, habitar é conhecer. E além de conhecer, é obedecer a palavra. Não adianta a gente ter uma vida, conhecer a palavra de Deus e não ser obediente. Por exemplo, o inimigo, o diabo, quando tentou Jesus, ele tentou utilizando texto da palavra de Deus. Então ele conhece, mas a palavra de Deus habita ricamente nele? Não. Por quê? Porque ele não é obediente à palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, e de ser obediente à sua palavra. Além disso, ele vai falar, olha, ensinem e aconselhem. Quer dizer, o nosso relacionamento com a palavra, ele é conosco, e também eu preciso levar para outras pessoas. Ensinem e aconselhem. E qual vai ser a consequência também, além de tudo isso? Qual vai ser a consequência? É uma vida de adoração a Deus. Ele vai dizer, olha, cantem hinos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Então essa vai ser uma consequência de uma vida que busca a palavra de Deus, que busca conhecer e obedecer, ensinar, aconselhar. É uma vida de gratidão a Deus, que tem um louvor, não somente o louvor que parte de sua boca, mas é o louvor que sai do coração para a glória de Deus. E nós temos, por último, nós temos à nossa disposição o nome de Cristo. Veja, no versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando a palavra de Deus fala o nome de Jesus, não é uma questão mágica, vou pegar um nome, vou escrever, vou andar com ele pendurado, vou colocar aqui na casa. Não é isso. Quando ele fala o nome de Jesus, ele está falando da pessoa de Jesus. A pessoa dele. Então nós temos à nossa disposição, quando fala o nome de Jesus, nós temos à nossa disposição a pessoa de Jesus. Nós não temos só os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus conselhos, mas nós temos a sua pessoa. Ele disse que estaria conosco em todo momento. Ele está conosco. Então, por exemplo, a questão da nossa salvação, ou a questão de quando Jesus nos tira das dificuldades, ele não dá simplesmente conselhos. Por exemplo, a questão da salvação, ela não é uma questão simplesmente de aconselhar alguém, uma fórmula para, olha, você está longe de Deus e aí você vai fazer a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e aqui aí você vai sair desse buraco, você vai sair da lama e vai passar a ter uma vida com Deus. Não. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. E quando a palavra diz que Ele nos perdoou, que Ele nos salva e que Ele nos resgata, é porque nós estávamos impedidos de ter força, de ter vida
para poder sair dessa condição, e Ele vai e nos salva. Então Ele vai e tira a nossa vida da lama, tira a nossa vida da escravidão. É a pessoa dele. Jesus não disse assim: olha, eu vim proclamar um caminho e uma verdade para vocês. Não, Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é singular, Jesus é único, né? E Ele ressuscitou, né? E disse: ah, não, vou embora e não, deixa o povo abandonado aí. Não, não é verdade. Ele está conosco todos os dias. O seu Santo Espírito habita no meio do seu povo. E nós não temos tudo isso que Paulo falou, né, de se revestir como um povo escolhido de Deus, santo, amado, perdoado, que nós precisamos ter uma vida diferente. Toda essa mudança de vida, nós não temos capacidade de fazermos isso sozinho. Nós precisamos de Jesus, da atuação de Deus em nossas vidas. E Ele está disponível. Ele está disponível para nos ajudar, para nos abençoar, para abençoar a sua vida, para fazê-lo diferente. Se você não tem vivido assim, glória a Deus, continue nesse caminho para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas se você não tem vivido assim, busque a Deus e peça para Jesus transformar o seu coração, alargar a sua mente para a glória de Deus, para que você possa ver, né, a glória de Deus e possa viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, né? E que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém.